Vamos falar aqui sobre Apocalipse 1:11. Diz o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, ou o último, né? E o que vês, escreve num livro. Aqui você tem uma ordem para escrever num livro o Apocalipse. É claro, você vai ver várias ordens para que seja escrito esse livro, né? E ele diz o seguinte: e envia, escreve isso num livro e envia para 7 igrejas. Você vai ver, as igrejas são as igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. Você fala assim, por que ele envia essas cartas para as igrejas da Ásia? Aquele ambiente ali do Oriente Médio, mais especificamente a Turquia. Essas igrejas tinham influência nas suas regiões, né? E aí o Senhor começa a corrigir detalhes ali importantes. Em uma delas Deus fala: eu sei que o trono de Satanás está nessa cidade, que é Pérgamo. E aí você vê a importância de trabalhar ali aquela região. Irmãos, entenda bem, o Apocalipse, quando nós falamos assim do momento mais crucial do reino do Anticristo, o Oriente Médio é o epicentro. O Anticristo pode sim ter domínio sobre o mundo todo, ou influência sobre o mundo todo, mas o epicentro do seu governo é o Oriente Médio. Por isso que foi escrito para lá essas cartas, tá ok? Então essas 7 igrejas da Ásia estão no atual território da Turquia. Aí diz assim no verso 12, Apocalipse 1:12, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. O que representa os castiçais? Sabia que o castiçal é o símbolo da igreja? Isso é extremamente importante. Veja bem, 1 Tessalonicenses 5:5. Para que serviu o castiçal? Para iluminar o tabernáculo. Ele é luz, ele é lâmpada lá dentro. Então Paulo vai falar o seguinte, que nós não vamos ser surpreendidos pelo dia do Senhor. Eles vão ser pegos de repente, né? Mas nós não. Ele fala assim, porque todos vós, 1 aos Tessalonicenses 5:5, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, filhos da luz. Mais ainda, Jesus nos chama de castiçal. Ele fala em Mateus 5, verso 14 ao 16, vós sois a luz do mundo, castiçal é o brilho. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, né? Como é que você esconde uma cidade que está lá em cima da montanha? É difícil, é impossível, não tem jeito. Aí ele fala assim também, nem se acende a luz para colocar debaixo do alqueire. Você não põe uma luz debaixo da mesa, por exemplo. Você coloca ela no alto, né? Ele fala assim, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro. É a mesma palavra no grego para castiçal. Então a palavra candeeiro aqui, castiçal, que está sendo usada em Apocalipse, é a mesma. Então eu falo assim, mas sim, você pega a luz e coloca sobre o castiçal, a fim de que brilhe a todos que estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifique a vosso Pai que está no céu. Ou seja, nós só vamos brilhar não quando nós acreditarmos em Jesus, mas quando nós praticarmos. Jesus fala, aquele que me ama, guarda ou obedece os meus mandamentos. É falso aquela pessoa que diz que ama, mas que não guarda os mandamentos do Senhor. E aí quem são esses castiçais? É a igreja, o símbolo da igreja é castiçal. Tá? Tem pessoa que acha que o castiçal é o símbolo do judaísmo. Não, o castiçal é o símbolo da igreja em si. Por quê? Por causa desses contextos. E o próprio texto vai explicar isso para nós sobre o símbolo do castiçal. Aqui ele vai falar algo importante. E no meio dos 7 castiçais, quem está no meio dos castiçais? 7 igrejas, né? Quem está no meio ali? Cristo. Ele é o supervisor geral, ele é o sumo pastor, ele é o apóstolo e sumo sacerdote. Então vai falar o seguinte, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, semelhante à visão que Daniel teve. Vestido aos pés com uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Essa é uma veste sacerdotal, né? Jesus está vestido ali como sumo sacerdote no céu. Você vai ver a descrição da veste sacerdotal completa em Êxodo 28, tá ok? Então diz assim, eu vou ler um resumo, que eu peguei vários textos de Hebreus, eu vou citar os versos para você anotar, Hebreus 2:17, Hebreus 3, verso 1, Hebreus 4, verso 14 e verso 15, Hebreus 5, verso 5 e verso 10, Hebreus 6, verso 20, Hebreus 7, verso 26, Hebreus 8, verso 1 e Hebreus 9,
verso 11. Então, juntando isso, eu fiz uma frase dos textos que eu peguei e fui montando aqui. Temos um grande apóstolo e sumo sacerdote dos bens futuros. Esse é Jesus. Segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sumo sacerdote não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Porém, essa tribo não tinha sacerdócio, não tinha nada prescrito disso na lei. Ele recebe a ordem de Melquisedeque. Jesus, filho de Deus, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Glória a Deus! Que penetrou nos céus para expiar os nossos pecados por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens. Isso é, não dessa criação. Está assentado é que ele está estabelecido nos céus, à destra do trono da majestade. A descrição que João vê aqui de Jesus, da sua visão, é semelhante à visão de Daniel, em Daniel capítulo 10. É impressionante como Daniel viu a descrição ali do Messias. Ele fala assim, Daniel capítulo 10, versos 5 e 6. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro, fino de ufaz. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, falando do brilho. E os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a sua voz, das suas palavras, era como a voz de uma grande multidão. Essa é a visão de Daniel. Agora, continuando a visão de João, ele fala que viu um homem vestido com a roupa comprida, cingido nos peitos com um cinto de ouro. E verso 14, a sua cabeça e cabelo eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Ele está identificado aqui, sabe com quem? Com o Pai, com o ancião de dias, de Daniel 7, verso 9 ao 10. Está falando da sua divindade e unidade plena com o Pai. Daniel 9. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, isso é o Pai. E a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça pura, branca como a pura lã. É a mesma visão que João está vendo de Cristo, ou seja, ele está se identificando com o Pai. E o seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. No capítulo 1, verso 15, ele continua, os seus pés, como a Daniel tinha visto, semelhantes a latão reluzente. Isso está ligado na capacidade dele pisar e julgar os seus inimigos. É como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como uma multidão, como a voz de muitas águas. Isso fala de poder. A mesma coisa que Daniel tinha visto também. É interessante falar sobre a voz, porque em Hebreus 12, verso 26, diz o seguinte: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. A voz de Cristo. Romanos 10, verso 15. E como pregarão se não forem enviados? Né? Como está escrito, conformosos pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem as boas novas, alegre novas de boas coisas. Paulo está citando Isaías 52, verso 7, que diz assim, conformosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, em hebraico Yeshua, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Olha, se Jesus é o rei dos reis, o teu Deus reina, fala de Jesus. O detalhe todo interessante é o seguinte, é formoso os pés daquele que anuncia as boas novas. Quem é o principal anunciante das boas novas? Jesus. E por isso seus pés são formosos, são como latão reluzente, brilhando, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Ele é o principal, anunciante do Evangelho da Paz. O teu Deus reina. Seus olhos são como chama de fogo. Você vai ver em Apocalipse 2,18 que diz o seguinte, ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isso diz o Filho de Deus que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Ele de novo cita
lá na igreja de Tiatira, é parte dessa visão que João está vendo. Assim está dizendo aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que consegue prescrutar, que consegue perceber, que consegue fazer uma leitura do interior do homem, aquele que consegue saber, e ele sempre diz assim, eu conheço as tuas obras. Né? Davi fala, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele vê tudo, ele contempla tudo, ele tem autoridade sobre todas as coisas. E ele fala, eu tenho os pés como latão reluzente. E ele começa a falar com a igreja de Tiatira. Aqui nós temos Apocalipse capítulo 1, verso 16. E ele tinha a sua destra, a sua mão direita, 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes ou de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, glória, brilho. Ele diz, quando na sua força resplandece. Essa espada afiada, ela remete à palavra de Deus. Efésios 6,17 diz o seguinte, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hebreus 4,12 e verso 13 também. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar, que tem os olhos como chamas de fogo, né? E é esse que nós estamos vendo aqui. Da sua boca sai uma espada afiada. Todos serão julgados pela palavra de Deus, segundo as suas obras. E Isaías 49, verso 1 ao 3. Ouvi-me, ilhas, fala das nações, e escutai, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu. E me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava, onde o arqueiro guardava na aljava, é aquele suporte para carregar as flechas, né? Me escondeu na sua aljava, e me disse, tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Porém, lembramos que Jesus Cristo é identificado com Israel, né? Principalmente quando cita no Novo Testamento, que está falando dele, e que diz assim, do Egito chamei o meu filho. Quando você vai ler isso lá no Antigo Testamento, dá a impressão que está falando de Israel, porém é Cristo, tá ok? Apocalipse 2,12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isso. Isto diz aquele que tem a espada de 2 gumes ou de 2 fios. Então só para você ver que ele aparece para João no capítulo 1 e depois ele vai se apresentando como esse para as outras igrejas. E no final, em Apocalipse 19, verso 11 ao verso 16, eu vou ler alguns pedaços, que fala que ele aparece, é aquele que é o fiel, como ele se apresentou no capítulo 1, né? É a testemunha fiel, e que os seus olhos eram como chamas de fogo, que é o cavaleiro do cavalo branco, em Apocalipse 19, verso 11 ao 16, e vai falar que ele está vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome que se chama é o Logos de Deus, ou o Verbo de Deus, ou a Palavra de Deus, né? E seguindo os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. O linho fino representa a justiça dos santos. E da sua boca saía uma espada afiada, uma espada aguda, né? E aí, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Ou seja, a partir desse momento que ele vem como cavaleiro do cavalo branco, ele também vem para reger as nações, para governar as nações. E aí inicia-se, então, o tão majestoso milênio. Ele mesmo é o que pisa o lagar do furor, do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, e no manto e na sua costa tem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém?